Bom, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula, onde a gente vai olhar para a amamentação. E hoje a gente vai trazer a amamentação para o relacionamento amoroso, para a nossa saúde. E tem algumas perguntas que eu fiquei super feliz que o pessoal me mandou. Quando eu não sinto cheiro, tem alguma relação com a amamentação? A obesidade tem alguma relação com esse período? Uma criança que foi tirada da mãe ou que nasceu prematura e não pôde viver esse período de amamentação, tem algum fato, tem algum ponto de intervenção? Então, a gente vai ver tudo isso hoje, é a nossa segunda aula, e eu estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo compartilhando esse espaço. E, por favor, eu vou estar trazendo esse conhecimento, mas se vocês tiverem algumas perguntas, se vocês quiserem se manifestar, pode falar. Combinado? Muito bem, então vamos lá. Eu quero começar a nossa aula de hoje olhando para a questão das relações amorosas. Qual é essa intervenção que tem quando a gente fala de amamentação, de nutrição emocional com os nossos relacionamentos? Principalmente quando a gente quer manter um relacionamento saudável. Quando nós pensamos na nutrição emocional que é oferecida durante essa amamentação, vai ter, sim, um impacto muito significativo na capacidade de nós, quando adultos, estabelecermos ou não uma conexão com essa relação amorosa, principalmente se nós estamos pensando no relacionamento saudável. Vamos começar pelo vínculo afetivo. Aonde eu construo, onde eu aprendo a construir o meu vínculo afetivo? Lá na amamentação. Porque a amamentação é o primeiro momento de intimidade entre mãe e bebê. E essa intimidade vai promover esse vínculo afetivo forte. E esse vínculo inicial vai servir de base para a capacidade de qualquer um de nós formarmos laços emocionais que sejam seguros, que sejam confiáveis lá no futuro, lá na vida adulta. A segurança emocional, né? Na primeira aula eu fiz muito esse gesto, olha, mãe é segurança, eu fui segurada. Sentir-se segura, amado, amada, durante esse período de amamentação, vai contribuir para que a gente tenha uma sensação geral de segurança emocional. Então, o indivíduo, quando ele se sente emocionalmente seguro, a tendência é ter uma facilidade muito maior de confiar nas pessoas. E quando eu confio, eu consigo construir uma conexão. Eu consigo abrir, me permitir construir uma relação amorosa, me conectar com essa relação, com esse meu cônjuge. Olá, seja bem-vinda, Adriana. Boa noite. Nesse momento da nossa nutrição emocional, nós também vamos construir um modelo de relacionamento. Porque através dessa interação mãe e bebê, nós vamos tendo um modelo de relacionamento. E essas relações afetuosas e que são responsivas podem nos ensinar a importância de cuidar e de ser cuidado. E é uma característica fundamental em qualquer relacionamento amoroso saudável. É o cuidar e ser cuidado. Eu não estou colocando esse cuidado e ser cuidado no sentido da relação mãe e filho, quando adulto. Mas esse primeiro vínculo, onde eu aprendo a receber e onde eu aprendo a doar, já é nessa relação entre mãe e filho. Boa noite, seja bem-vinda, Denólia. Bom, e a nossa regulação emocional? Porque a proximidade física com a mamãe, o conforto proporcionado através de uma amamentação vai ajudar no desenvolvimento da habilidade da autorregulação emocional. E indivíduos que conseguem regular as suas emoções de uma maneira eficiente estão muito mais propensos a lidar com os desafios e com os conflitos. Olá, em relacionamentos amorosos de uma forma muito mais saudável. E se eu sou seguro, eu tenho confiança e empatia. A esperança de ser atendido de uma forma sensível e empática durante a amamentação
também pode nos ajudar a construir essa empatia, essa capacidade de nós estabelecermos relacionamentos baseados na confiança e na compreensão mútua. E esses aspectos vão nos mostrar como a nutrição emocional, lá na primeira infância, particularmente durante a amamentação, influencia de uma forma muito positiva a nossa capacidade de estabelecer e de manter as nossas relações saudáveis ao longo da vida. E aí vocês podem me perguntar assim, mas essas experiências emocionais, como elas podem moldar a nossa percepção individual sobre o amor, sobre a intimidade nas relações futuras? Eu quero que vocês pensem comigo no seguinte ponto. As experiências emocionais durante a amamentação, quando elas trazem essa moldura para essa percepção individual sobre o amor, sobre a intimidade, porque a amamentação, ela é o nosso primeiro modelo de cuidado e de afeto. Seja bem-vindo, Belméria, acho que é ela que entrou. Essa amamentação, esse modelo de cuidado e de afeto que a gente vai construir, primeiro, através do contato físico, olho no olho. Esse olhar, olho no olho, já começa a criar, a despertar, a construir um relacionamento, um ambiente de carinho e de cuidado. E essas primeiras experiências vão estabelecer um modelo mental de como o amor e a intimidade devem ser expressos. Porque quando eu estou na intimidade, é simbiose, eu estou olhando ali. Quando uma pessoa, numa relação sexual, fecha o olho ou pede para apagar a luz, é porque ele não tem condições de olhar para a realidade como ela é. Certo? Estou abrindo aqui um parênteses. E onde se constrói isso? No olhar mãe e filho. Esse olhar já influencia as nossas expectativas futuras sobre as nossas relações amorosas. A sensação de segurança e de confiança que eu já falei, porque essa proximidade, esse conforto que a amamentação proporciona, seja no seio materno, seja através da técnica da mamadeira, porque o importante é o como se faz. Essa entrega, essa conexão entre mãe e filho, vai promover essa segurança e essa confiança. Nós discutimos na primeira aula a importância do leite materno, mas eu quero trazer também que o mais importante não é só a criança ser colocada no seio, mas é essa conexão, essa troca que a mãe tem com a criança no momento da amamentação. E isso vai levar à percepção de que as relações íntimas devem ser espaços seguros, onde se pode confiar e ser vulnerável. Vai facilitar, sim, a construção de vínculos profundos no futuro. Nós podemos pensar na empatia, na responsividade, essa interação sensível, responsiva entre mãe e bebê, vai nos ensinando a importância da empatia, como eu acabei de falar agora há pouco. E eu estou reforçando porque a empatia é uma necessidade emocional de todos nós. E é construída ou ela tem o seu início de construção nesse período da amamentação. Também pode nos influenciar no como nós vamos gerar essa percepção de que o amor envolve a compreensão mútua e esse suporte emocional, com características também importantes numa relação amorosa. Novamente, a regulação emocional. Por quê? Porque vai ajudar o bebê a aprender, a se acalmar, a regular as suas emoções. E essa capacidade de autorregulação emocional é fundamental, é um terceiro ponto fundamental para qualquer relacionamento amoroso. Vai permitir que os dois possam lidar com conflitos, lidar com os desafios, só que de uma forma equilibrada, gestando toda esses conflitos até chegar numa melhor resolução para os dois. Então, indivíduos, pessoas que desenvolvem essa habilidade vão ter uma percepção muito mais positiva, muito mais realista
sobre o amor, sobre a intimidade. E também a formação da identidade emocional, porque as experiências emocionais positivas durante a amamentação vão contribuir para essa formação de uma identidade emocional saudável. Isso inclui autoestima positiva, visão otimista das relações interpessoais, e todas essas características vão moldando a maneira como nós vamos vendo e nos envolvendo nas relações amorosas quando nós estamos no adulto. De uma forma geral, todas essas experiências emocionais durante a amamentação vão estabelecendo as bases para a maneira como nós vamos percebendo e nos envolvendo nas nossas relações amorosas, influenciando positivamente a nossa capacidade de formar conexões íntimas e saudáveis na vida adulta. Pessoal, está fazendo sentido para vocês? Está claro? Eu acho que eu tive problema aqui na minha internet. Todo mundo ouviu? Está claro para vocês? Estamos ouvindo. Tá. Está dando para ouvir bem. Inclusive, essa sua fala de agora me lembrou muito o Winnicott, né? Que é uma construção, essa relação, né? Exatamente. É uma adaptação, e existe essa adaptação da mãe com o bebê, né? Que é muito importante. Muito. É muito importante mesmo. Gente, eu estou só com um probleminha aqui eu acho que é a internet. Deixa eu ver aqui, porque sumiu tudo. Eu estou procurando aqui vocês, tá? Eu ouço vocês. Caramba. Vamos lá. Deixa eu ver. Bom, tudo bem. Vamos voltar. Essa relação, essa nossa relação da nutrição emocional que a gente recebe nesse período da primeira infância, vai nos ajudar a nós termos, então, essa capacidade de expressar essa empatia e essa compaixão dentro do relacionamento amoroso. Tá. Tá falando oi para você, Luísio. Essa nutrição, então, recebida, ela vai desempenhar um papel fundamental nos nossos relacionamentos. Por quê? Vai construir essa modelagem de comportamento através desses cuidados que nós recebemos, seja da nossa mamãe, do nosso papai, dos cuidadores, que geralmente, né, a gente acredita muito que demonstram comportamentos empáticos, compassivos. A criança vai, então, observando, vai internalizando essas interações. E isso vai ajudá-la no desenvolvimento das próprias habilidades empáticas e compassivas. Formação de vínculos também muito saudável. E esse vínculo é a base para a confiança e segurança emocional, que são essenciais para ela poder expressar-se perante a sua própria empatia, compaixão. Pessoas que se sentem seguras são muito mais capazes de conseguir se colocar no lugar do outro, de gestar as suas emoções, de responder de uma forma muito mais carinhosa. E principalmente, e aí eu trago um pouquinho da neurociência, nós vamos olhar para o desenvolvimento neurológico, porque as interações carinhosas, responsivas, durante a amamentação e outros cuidados na primeira infância, principalmente, vão promover esse desenvolvimento saudável no cérebro, principalmente nas áreas relacionadas à relação emocional e à empatia. E essas experiências vão nos ajudar a formar circuitos neurais que vão facilitar a capacidade de reconhecer e de responder às emoções do outro. E com tudo isso, eu vou construir em mim a autorregulação emocional, que vai desenvolver nessas trocas, nessas experiências positivas da nutrição emocional, onde nós vamos aprendendo a gerar as nossas próprias emoções de uma forma mais empática, dentro da compaixão, porque vai permitir que nós consigamos construir calma, compreensão, mesmo em situações carregadas. E um ponto que eu acredito que é muito importante, que é o reconhecimento das necessidades emocionais. Porque quando a gente está em consultório, a gente fala assim, nós estamos falando de amor,
Nós estamos falando que, no período da primeira infância, as suas necessidades emocionais não foram reconhecidas. Então, eu estou trazendo esse ponto, porque aí eles me perguntam, mas como assim? Começa no fato da nossa compreensão no seguinte ponto: a experiência de ter essas próprias necessidades emocionais atendidas de uma maneira consistente, de uma maneira sensível, vai ensinando a importância de reconhecer, de responder a essas necessidades emocionais dos outros também. Essa necessidade é uma sensibilidade construída como parte central da empatia e da compaixão. Onde que isso é construído? Nessa relação do cuidado. Eu sou cuidada, nessa relação de troca. Eu cuido e sou cuidada. E aí eu vou construir a resiliência emocional, onde as pessoas se tornam muito mais capazes, mais resilientes para lidar com o estresse, para as adversidades da vida. Por quê? Teve essa relação construída através desse apoio emocional e da compaixão aos seus parceiros em tempo de necessidade. E hoje a gente vive uma relação amorosa que é muito pautada no individualismo. Né? E é difícil eu me colocar de uma forma empática na compaixão. Não significa que eu vou ser submissa, não é isso que eu estou falando. Integramos a tudo. Bom, algum ponto, alguma colocação, alguma contribuição para vocês colocarem em relação ao relacionamento amoroso? Querem fazer alguma pergunta? Não? Tudo bem até aqui? Tá bom. Então, agora eu convido vocês para, junto comigo, olhar para a saúde mental. Qual a relação dessa amamentação com a nossa saúde mental, principalmente agora na nossa fase adulta? Quando eu falo em nutrição emocional saudável, principalmente lá no período da amamentação, é fundamental para que nós possamos ter o nosso desenvolvimento emocional. Se essa nutrição emocional não for adequada, vai ter consequências na nossa vida adulta, incluindo no contexto da sexualidade e na capacidade de experimentar prazer e intimidade. Eu falei um pouco sobre esse assunto na primeira aula, da questão do orgasmo, da sexualidade, e estou só trazendo como para a gente entender. Voltou, pessoal? Eu estou colocando que está cortando o vídeo. Bom, então, se essa nutrição não for adequada, vai haver consequências sérias, consequências, principalmente na nossa parte da sexualidade, esse prazer e intimidade. Como assim? Porque nós vamos ter dificuldade para construir vínculo e intimidade. Onde, sendo a amamentação um primeiro momento de construção de um intenso vínculo entre mãe e filho, e se esse vínculo é interrompido, é inadequado, nós vamos ter dificuldades de construir essa capacidade de estabelecer vínculos emocionais mais profundos durante as experiências da nossa vida. E isso pode se manifestar nos relacionamentos íntimos, onde a pessoa passa a ter dificuldade em se conectar emocionalmente, ou até de confiar no seu parceiro, ou nas pessoas do seu relacionamento de uma forma cotidiana. Vamos ter problemas de autoestima, de aceitação. Uma nutrição emocional deficiente pode impactar, sim, a construção da sua autoestima e da sua autoaceitação. Oi, Adriana. Oi, deixa eu fazer uma observação. Quando essa relação ela não tem a construção ideal, o levar à boca, né, pode desencadear, né, os distúrbios de alimentação, comer demais, o fumar, o beber, todo o movimento que a gente traz para a boca, né, e que a gente vai se viciando, é uma resposta a esse desenvolvimento que não aconteceu ali. Pode se colocar assim? Sim.
A gente fala, né, que o bebê, principalmente até o primeiro ano, mas às vezes vai até o segundo, onde ele constrói, qual que é a zona de prazer dele? É a boca. E se ele tem essa deficiência de contato com a mãe, se o que ela coloca na boca dele é de qualquer jeito, vamos dizer assim, seja através do seio materno, ou seja através de uma mamadeira, é a relação que ele vai colocar. Qual é a relação de prazer, de cuidado, de autocuidado que ele está tendo? É uma forma agressiva. Então, ele vai levar para tudo isso. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre... Eu falo um pouquinho porque eu estou trazendo para vocês só as informações básicas. Mas nós vamos... eu vou trazer para vocês esse impacto em relação à obesidade. E até, Adriana, na relação quando eu não sinto cheiro, quando eu não sinto gosto pelos alimentos. Tem muitas pessoas que falam, ai, eu estou comendo, mas eu não sinto gosto, eu perdi... Olha que triste, né? Eu perdi a sensação, eu perdi o gosto, eu perdi o paladar. Está relacionado a essa fase também. Tá bom? Tá, joia, muito obrigada. Inclusive, Imagina! só uma observação, na aromaterapia é muito comum aparecer pacientes com essa queixa do olfato, do paladar, e veio muito também depois da Covid, né, como uma reação adversa, mas a gente faz alguns testes olfatórios para a gente poder identificar, né, que grau que é, enfim, toda a funcionalidade da pessoa. E é muito engraçado que tem alguns cheiros que a pessoa que está em disfunção, ela os percebe de uma forma diferente, como desagradável, é como se fosse uma repulsa aquele cheiro. E o cheiro nem é tão repulsivo assim, né? Então, acho que fica interessante o que você está trazendo, até para o meu cotidiano mesmo, né? Sim, com certeza. Porque é o seguinte, quando as pessoas perdem o cheiro, perdem o paladar através de uma doença, eu não sei te responder hoje, se está relacionado também à questão desse período da amamentação, que ela foi lá acessar. A gente sabe que alguma coisa tem, porque vamos dizer, toda doença, ela tem um fundo psicológico, ela tem um fundo emocional, um fundo sistêmico. Aqui eu estou trazendo a relação direta. Eu não tive uma relação muito boa, eu tive uma relação totalmente conturbada, complicada, né, onde eu não me sentia amada, onde a amamentação era, às vezes, muitas vezes, de uma forma mais agressiva, muito distante. O que vai acontecer? Eu posso, sim, perder não só essa questão do vou colocar à mesa, vou fazer um prato muito gostoso, acho que eu falo disso também. Deixa eu já adiantar. Então, eu vou colocar à mesa, eu vou sentar para comer, eu vou criar um hábito de, vamos dizer assim, da alimentação. Eu mereço uma mesa legal, eu mereço um talher, eu mereço um prato. Onde eu construo esse valor? Porque é valor na própria relação da amamentação. Minha mãe sentava comigo, minha mãe me segurava. Qual era a relação do olhar dela comigo? Qual era a relação dela no meu corpo? Ela permitia, era uma troca saudável. Essa mamadeira, como ela era? Limpinha, cheirosa, né? O leite como ele era. Os seios como ele era. Eu passava algum olhinho, minha mãe passava algum olhinho nos seios para ter esse cheirinho gostoso. Como que era essa relação? Então, tudo isso que está relacionado, à alimentação e a forma com que você se alimenta, você vai buscar e vai encontrar lá nas raízes da relação que você teve com a sua mãe. Todos. Certo? Aloysio, quer completar alguma coisa? Porque você também trabalha direto com os gestantes? Sobre isso que a gente está falando? Não, Bélgia, né? Tá bem claro aí para que você está colocando essa fase, nós chamamos de fase oral, né? Dentro da psicanálise, a gente temos essas 3 fases: oral, anal, fálica, né? E o quanto que é importante essa primeira fase, né? Que é realmente da amamentação. Né? Você falou, às vezes, até do seio, né? O quanto que uma mãe pode cuidar desse seio, né? De uma forma amorosa, para que essa criança receba, né?
de uma forma muito saudável. Mas também existe, muitas vezes, eu já me deparei com falas, né, de mães, que passa, às vezes, algum cheiro que a criança tenha repulsa. Verdade. E aí? Olha o trauma. Bem lembrado. Onde que está, muitas vezes, a não alimentação, né? Porque tudo que eu vou ingerir tem uma memória, né? Vamos dizer assim, traumática, né, Bélgia? Sim, E isso sim. pode ter uma consequência, sim, na vida de adulto, em A função dessa Adriana, alimentação, né? a Adriana falou, né, dessa repulsa, que tem adultos que têm repulsa por algum cheiro. Pode ser que esteja, assim, Adriana, ligado a essa questão. Tem muitas mães que se passam, né? Eu tive uma mãe, um ano passado, de um bebê, que ela falou que ela passou pimenta no bico do seio para ver se a criança para de amamentar. É complicado isso, né, gente? Imagina essa conexão. Fez isso, né, Oi, Luísa? oi, Adriana. Eu tive uma paciente recentemente que fez isso, de passar pimenta. Já tive outros relatos de sal de fruta indo no boca do peito. E aí vai cair nessa questão da repulsa, né? E principalmente não é só a repulsa ao cheiro, ao gosto, mas como fica a conexão, porque aí você tem ali um corte nessa conexão. Isso para mim é muito mais grave, porque eu perco a conexão com a minha alimentação, que era gostosa, que era saudável, mas eu perco a conexão com a segurança que eu tinha da minha mãe. Como ela vai me oferecer? Uma alimentação que vai arder minha boca, que vai dar um gosto ruim na minha boca. Oi, Heloísio. E aí, Bélgia, né, essa questão da conexão, podemos até dizer que perde a conexão com o feminino, né? Perde. E aí vai cair naquela que você vai abordar a parte da sexualidade, né? Que pode afetar. Exato. Pode afetar. Pode afetar, né? Pode afetar, e principalmente na questão da autoestima e da aceitação, porque se eu, vamos dizer, se afeta o meu feminino, afeta a minha autoestima e a minha autoaceitação também. Vai impactar. Porque ali está rompendo um ciclo, um vínculo, na verdade, não um ciclo, mas um vínculo que era seguro, que era amoroso. E vai a quê? Se a gente pegar, né, a tudo isso, vai levar a quê? A sentimentos de inadequação, de falta de valor, que vão refletir na onde? Lá na vida sexual, dificultando a entrega para esse prazer e para esse orgasmo. Porque eu vou ficar bloqueado. Olha como que é muito sério, gente, porque a gente pensa assim, eu pensava assim, e foi graças à sistêmica que eu cheguei a esse ponto de vista, né, através dos estudos. A amamentação, gente, a amamentação é só botar a mamadeira da boquinha da criança. Não é. Nós estamos amamentando a vida. O Aloysio falou semana passada do leite da vida, né, que está relacionada à prosperidade, que está relacionada à saúde, que hoje eu estou trazendo para vocês do relacionamento amoroso, da saúde mental. A gente já começa a nos abrir para o saudável. O saudável. Vida, né, professor? Oi? Sem contar que é a vida mesmo, o alimento é o que faz a criança viver, exatamente, né? Se desenvolve, né? O leite faz ela crescer, faz ela desenvolver de forma saudável. E essa interrupção abrupta vai gerar consequências. Né? Com certeza. Né? E pode trazer bloqueios emocionais, bloqueios físicos, porque essa ausência dessa nutrição emocional saudável, criando esses bloqueios emocionais, vão ter manifestações físicas. Quando adulto, principalmente no contexto do orgasmo. Em dificuldades para se relaxar, para se entregar completamente a essa experiência sexual. Isso vai afetar a capacidade também de atingir o orgasmo. E se eu não me entrego para o meu parceiro, eu vou me entregar para quem? No meu trabalho? Para uma amiga? Percebe que essa relação que eu construo de vínculo afetivo, eu levo para o meu relacionamento amoroso, mas eu levo para a vida. Como é que eu me conecto com o meu... Como é que eu vou me conectar com o meu trabalho? Que prazer eu tenho no meu trabalho?
Apenas para ganhar dinheiro? Olha lá, eu como hoje, eu alimento apenas para matar a fome do meu corpo, que se pudesse eu não comia? Percebe que é muita relação íntima, que é muita relação intensa que a gente vai construindo a partir de todos esses questionamentos. Por quê? Porque a amamentação, ela tem uma validação que é externa também. E indivíduos que não receberam essa nutrição adequada podem buscar essa validação externa, a validação do amor em outras fontes. E quando eu busco no externo, eu não crio conexão, eu não gero conexão. Eu não vou encontrar o amor lá fora. O amor tem que vir daqui de dentro. E se a gente olhar para o contexto sexual, isso pode se traduzir em usar o sexo como uma forma de buscar aprovação e aceitação. Como, vamos pensar assim, numa forma de expressão genuína de intimidade e de prazer. Além, vai também trazer medos, ansiedade, porque essa falta de vínculo vai gerar medos, vai gerar ansiedade, que vai impactar a vida do adulto, principalmente a vida sexual. E esses medos podem se manifestar com ansiedade. Será que eu vou dar conta? Será que ele vai gostar? Será que ela vai gostar do que eu estou fazendo? Esse medo do desempenho, esse medo da intimidade, esse medo da vulnerabilidade. Porque tudo isso pode interferir na capacidade de experimentar esse prazer, esse orgasmo. Então, essa prática, ou melhor, o conhecimento da abordagem sistêmica traz esses temas para a gente fazer essas reflexões e entender. Porque quando a gente fala, principalmente, estou com dificuldade sexual, qual a primeira coisa? Você perdeu a libido. O que é essa libido? Por que você precisou perder a libido? Alguma vez na vida você teve libido? E vocês podem... tudo bem que a gente está... Quando a mulher pare uma criança, né, que tem o nascimento de uma criança, ela passa por uma desregulação de hormônio. Só que, às vezes, a perda de libido, ela é momentânea. Eu não estou falando dessa perda de libido. Eu estou falando dessa perda de libido que parece que na hora tem uma conexão sexual e vai passando o tempo, você vai perdendo. E você não encontra essa libido, não só tanto no sexo, quanto em qualquer outro lugar. O que é sexualidade? É a energia da vida. O que é a energia da vida? É a energia da procriação. Eu crio projetos e dão certo. Eu crio relacionamento saudável e dão certo. Então, essa ideia de nós olharmos para essa amamentação, a fim da gente poder fazer com que essas nossas pessoas que chegam até nós nos consultórios, através de quem vai nos assistir, que você possa olhar com amor para essa restauração do fluxo do amor e da aceitação em si mesmo. Superando esses bloqueios emocionais, para que cada um de nós possa desenvolver essa capacidade de plenitude de intimidade, de plenitude de prazer na vida adulta. E essa amamentação conturbada, sem essa nutrição emocional, traz esses impactos profundos no desenvolvimento de qualquer pessoa. Porque quando o bebê não recebe esse aconchego, esse vínculo necessário, e tem essa interferência ao longo da vida, principalmente na relação com a alimentação, crenças de merecimento, comportamentos alimentares. Qual vai ser a relação dele com a alimentação? Vamos olhar para isso, né? Adultos que tiveram uma amamentação conturbada, como ele vai desenvolver a relação dele com a comida? Vai ser muito complicada. E ele vai colocar a comida como um substituto para o conforto emocional. Foi o que a Adriana falou agora há pouco. Essa comida passa a ser um emocional que ele não recebeu. Então, isso leva a hábitos alimentares que são desordenados. Quais? Compulsão alimentar, restrição e tantos outros hábitos e desajustes nessa relação com a comida. Quantas pessoas que são magras e se acham gordas?
E aí a gente traz problemas seríssimos. Também vai ter a relação na maneira de comer. Por quê? Porque as pessoas podem comer de uma maneira descontrolada. É um efeito emocional. Quando ela vai utilizar essa comida como uma forma de lidar com o próprio estresse, com as próprias emoções negativas. Porque faltou o quê? O vínculo seguro, que vai resultar em uma busca constante por conforto através da alimentação. Crenças de não merecimento, porque a falta de segurança, a falta de aconchego desse vínculo afeta, como eu já falei, a autoestima, trazendo para ele o quê? Ele não merece, eu não mereço. Eu vou desenvolver uma crença de não merecimento. Eu vou desenvolver a sensação, a percepção de que eu não sou digna de cuidados, de coisas boas na vida. Então, isso vai influenciar negativamente todas as minhas escolhas, principalmente as escolhas alimentares, os estilos de vida. Pura autossabotagem. Comportamentos alimentares. Pessoas que não receberam o vínculo emocional adequado na infância vão desenvolver comportamentos alimentares disfuncionais. Quais? Comer rápido demais. Eu sou uma. Ignorar sinais de fome, de saciedade, de uma relação ansiosa com a comida. O impacto psicológico, porque a falta de nutrição emocional contribui para a ansiedade, para a depressão, para outras questões de saúde mental, que, por sua vez, podem influenciar negativamente também a alimentação, porque o bem-estar geral já está influenciado. Então, a criação de um ambiente emocionalmente nutritivo, seguro, mesmo na idade da vida adulta, vai nos ajudar a mitigar esses impactos, a nos compensar daquilo que nós não tivemos lá na vida, lá na fase da amamentação. São comportamentos de amor próprio onde eu vou começar a construir para mim. E assim desconstruir a minha crença de não merecimento, de autocuidado, eu não mereço ser cuidado de uma forma positiva. Eu começo a ter uma relação mais saudável com a alimentação, mas eu começo a ter uma relação mais saudável comigo mesmo. Tudo bem, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Ô, Béldio, só Oi. um complemento, que é algo que nós é percebido hoje muito, né, nos consultórios, que nós chamamos de dependência emocional, né? Então, essa busca do acolhimento, essa busca da segurança, essa busca do ser amado, de ser amada, né? E muitas vezes é percebido a origem, né? Que está ali, na amamentação, né? Que foi rompido de uma certa forma, que nem você falou, né? Não houve aquele aconchego, aquele acolhimento, aquela conexão, e o ser, né, quando adulto, busca, né, tudo isso, né, mas de uma forma, uma baixa autoestima, né, vamos dizer assim. Sim. E aí vai cair naquela que você falou agora há pouco, né, sobre a autoestima da pessoa, né, e cria essa dependência, né, porque ela está em busca, né, e quando acha alguém que, vamos dizer assim, proporcione... Que vai dar esse mamar nutritivo, exatamente. ela acredita que vai dar esse mamar nutritivo para ela, que ela não teve lá. Sim. E aí, vamos lá, se ela não teve uma amamentação dentro de uma nutrição saudável, o que vai acontecer? Qualquer coisa basta. Né? Por que nós temos aí tantos feminicídios, tantos relacionamentos abusivos? Porque ela já viveu um relacionamento abusivo, ela não teve a experiência de ser cuidada, né? Com segurança, com amor, não teve aquela questão de, nossa, eu vou me preparar para amamentar a minha filha, eu vou me preparar para amamentar o meu filho. É de qualquer jeito. Pensa na nossa vida hoje, na correria que nós estamos. Na importância de nós podermos amamentar essa criança. É muito corrido.
Se estendeu a licença maternidade para 6 meses, mas não se estendeu a consciência de uma mãe da importância dela ficar com essa criança e ela estar, pelo menos até os 6 meses, dela construir esse vínculo com autocuidado, com um cuidado de ponta, né? Com uma coisa que está com algo, eu esqueci o nome. Sabe quando você prepara, tem todo esse preparo para você receber alguém que é importante para você? Eu não sei vocês, mas na minha casa, os melhores pratos são para visitas, e só podem ser usados quando tem visitas. Na minha casa, que eu falo é com a minha mãe. Entendeu? Até hoje. Né? E com os meus filhos já era diferente, eu consegui fazer diferente. Hoje eles têm uma relação com o preparo, é um evento. A alimentação para eles não é ao alimentar o corpo físico, mas é um evento de aconchego, de autocuidado. A minha filha coloca para ela os talheres de prata. Olha a diferença. Porque ela merece. E a primeira vez que eu fui, depois que ela casou, mas já era assim quando ela era solteira também. Mas depois que ela casou, eu falei para ela, filha, guarda aí, olha só, isso há 4 anos atrás. Filha, guarda isso bem, eu sou de casa. Ela falou, mas eu não estou colocando para você. Eu estou colocando para mim. Gente, é fantástico, é fantástico. Olha que coisa boa, né? É para ela merece o melhor. E esse melhor foi construído onde? Na relação desse aconchego. E aí hoje eu falo para ela, nossa, eu dei certo. Que bom que eu dei certo. Eu não sabia o que eu estava fazendo, mas que bom, porque se ela tem uma relação saudável com a comida, eu tive uma parte muito grande nessa relação. Né? Porque eu quis fazer desse momento. E olha que ela foi amamentada. Eu não tive leite porque eu tive hemorragia pós-parto. Mas eu criei um vínculo emocional e seguro com ela. Então, é muito sério, né, Luísa? Se a gente for pensar, pegar um adulto que tem essa dependência emocional, como você colocou, e a gente voltar e perguntar para ele, como foi a sua amamentação? Como foi a relação que você teve no período de nutrição emocional? E aí você começa a entender por que ele teve essa dependência emocional, que ele tem essa dependência emocional. Certo? Bom, então eu estava falando da questão dos vínculos, né? Desses vínculos emocionais que são construídos durante essa amamentação e que vão ter esses vínculos, que vão ter esses impactos na nossa vida. Porque são eles que vão nos trazer a segurança e o apego, mas não um apego doentio. É um apego seguro, de conexão entre mãe e filho. É uma base de confiança, de segurança emocional, que vai se traduzir numa capacidade de resiliência para enfrentar, para gerenciar o estresse da vida adulta. Esses indivíduos que teve um apego seguro, que foram segurados, tendem a ter respostas emocionais muito mais equilibradas. São melhores para se buscar apoio social quando necessário. Vai ter a sua própria regulação emocional muito mais fortalecido. Porque como ele teve nutrição, ele consegue oferecer nutrição. Ele consegue oferecer conforto. Era conforto que eu queria, a palavra que eu estava buscando. E lembrei agora. Eu vou ter um ritual onde eu recebi nutrição. Onde eu ganhei o conforto no colo da minha mãe. Na forma com que ela trazia a alimentação para mim. E aí eu vou oferecer conforto. Eu vou oferecer consolo. Esses momentos, então, de proximidade física e emocional vai ajudando a criança a construir a regulação dessas emoções. Essa autorregulação que vai ser desenvolvida depois, vai sendo desenvolvida, né? E vai influenciando da maneira com que nós vamos lidando com emoções intensas, com situações estressantes, com desafios complicados que é uma exigência da vida adulta. Também a resiliência ao estresse, também, né?
Por quê? Porque nós vamos aprendendo nesse suporte, nesse conforto que a gente recebe, nós vamos tendo uma redução dessa sensação de vulnerabilidade diante das situações estressantes. Então, essa resiliência é um fator importantíssimo para a nossa saúde mental ao longo da vida. Autoconfiança e autoestima, que eu já falei. Quanto mais positivo eu construir a imagem de mim mesma, mais eu vou reduzir a reatividade ao estresse. Melhor capacidade de enfrentar os desafios eu vou ter. Por quê? Porque eu fui valorizado. Eu recebi cuidados desde cedo que fizeram com que eu me sentisse amado, acolhido, importante. Eu tinha valor na vida da minha mãe, no momento da nutrição. E essa capacidade de formação de relacionamento, porque a qualidade desse vínculo durante a amamentação vai influenciar a capacidade de qualquer um de nós de formarmos e de mantermos relacionamento saudável na nossa vida. Relacionamentos positivos, de apoio, são fundamentais para a nossa regulação emocional. Opa, peraí que entrou aqui. E com isso a gente consegue, né, lidar com o estresse. E se eu tenho uma autorregulação emocional, eu vou ter um desenvolvimento neurobiológico muito mais eficaz. Por quê? Porque eu vou ter um estímulo de liberação de hormônios. Qual hormônio? Oxitocina. Que vai promover o vínculo e a sensação de bem-estar. A gente fala que é a pílula do amor, a pílula do cérebro, a pílula cerebral do amor. E esses efeitos neurobiológicos têm um efeito duradouro no cérebro. E vai influenciar a maneira com que cada um de vocês responda a esse estresse, regulando assim as nossas emoções ao longo da vida. E se esse vínculo, então, durante a amamentação, foi perturbado, foi inadequado, foi complicado, nós vamos enfrentar desafios na nossa regulação emocional. Como a gente já conversou, nós vamos desenvolver dependência emocional. Vamos ter dificuldade na resposta ao estresse na vida adulta. Vamos ter dificuldades em lidar com essas emoções, levando até a ansiedade e a depressão. Pode falar, Adriana, pode falar, bem. Uma coisa que eu acho muito importante também é que na hora que acontecer o momento do rompimento desse vínculo, né, do amamentar, precisa ser elaborado pela mãe, trabalhado nela, porque esse rompimento existe para ela também, não só para o bebê, e precisa ser conversado. Então, se você tem um bebê ainda de 6 meses, a mãe conversa com o bebê, e conversa com ela mesma, trabalha com ela. Se a criança já tem uma idade mais avançada, 1, 2, 3 anos, tem momentos que a criança já está machucando o peito da mãe, existem dentinhos ali. Então, tem como a mãe elaborar uma conversa com essa criança, 1, 2, 3 vezes, espaçando e colocar, olha, agora você está crescidinho, né? Você já tem um dentinho, machuca o peito da mamãe, fica desconfortável, né? Você já está agora numa nova fase da vida, onde já existem outros alimentos, mas a gente tem que lembrar que existe a questão para a criança, mas existe a questão para a mãe também emocional, né? De não estar mais dando peito, porque tem mães que criam uma conexão forte com essa ação, né? Outras não, mas eu achei importante pontuar aí. Sim, sim. A gente não tem uma idade, assim, até que quando que vai parar de amamentar? Eu falo que os 6 primeiros meses são fundamentais, são indiscutíveis. Só mesmo se a mãe tiver algum problema, certo? Mas, se possível, por que não estender até os 7, 8, 9 meses, 10 meses? Por que não? Se for confortável para a mãe, se for confortável para o filho. E vai internalizando, vai intercalando, na verdade, com outras alimentações, com uma outra técnica de amamentar, mas eu acredito que os 6 meses é indiscutível. É o mínimo. E o máximo vai aí da relação da mãe com essa criança. É lógico que se chegar a 2 anos, 3 anos, aí eu penso assim, Adriana, nem aqui, nem tirar, já está com 1 mês.
né? Eu tenho leite, mas eu não quero mais. Nem aqui e nem aqui. Nem tirando de bebezinho e nem tirando, e nem deixando muito tempo. Os extremos são desequilíbrios. Então, vamos dizer assim, tem que ser no equilíbrio. Por isso que eu achei importante pontuar que uma idade mais avançada da criança, essa quebra dessa conexão precisa ser bem elaborada, né? Porque o trabalho da conexão que foi formado ao longo desse processo todo está perdido, né? Porque vai existir um trauma, uma separação mal conduzida, vai gerar consequência para essa criança. É verdade, isso mesmo. Nós que temos o conhecimento sistêmico, que somos terapeutas sistêmicos, a gente fala assim, olha, a criança, ou melhor, a pessoa, o adulto, traz para o modelo do relacionamento amoroso o relacionamento que ele aprendeu olhando pai e mãe se relacionar. Concorda? A gente fala muito isso. Só que nós temos que entender que antes dele ver, dele enxergar, dele perceber, conviver, a relação do pai e da mãe, ele teve uma convivência com a mãe dele, que é o primeiro amor. Do menino, a mãe é o primeiro amor. E de uma certa maneira, mesmo que seja menina, a primeira relação de amor, o primeiro modelo de relacionamento que ele vai aprender é com a mãe, seja menino, seja menina. Por quê? Porque ali ele está recebendo a primeira experiência da vida dele de ser cuidado, dele ser nutrido emocionalmente. Cria um modelo interno de relacionamento saudável, de conforto, de suporte. E esse modelo vai influenciar a capacidade dele de formar e de manter relacionamentos positivos, buscando apoio em momentos de adversidade. E quando eu entendi isso, ficou claro para mim por que muitas pessoas vêm de relacionamentos onde os pais são totalmente, tem um relacionamento muito complicado, mas ele está dando certo com o relacionamento que ele escolheu. Por quê? Porque talvez o relacionamento dele com a mãe foi saudável. Ele teve essa questão dessa nutrição. Pode ter respingo da relação que ele viu a mãe e o pai ter? Lógico que tem. Mas só que ele tem uma base mais sólida, porque o relacionamento que ele vivenciou, que é a base, foi saudável. Bom, porque ali, né, que está construindo a autoestima, a autoconfiança, a capacidade dele de enfrentar a vida, dele desenvolver a autorregulação emocional. Então, essa primeira relação é super importante, muito importante mesmo. Bom, e aí, eu quero trazer para vocês o que eu já comecei a falar, acho que foi com a Adriana, perdi o cheiro. Né? Não tenho cheiro, não sinto o gosto da comida. Por que isso acontece? Até que ponto está relacionado com a amamentação? Vamos dizer assim, esse fato pode ser compreendido de várias formas, sob várias perspectivas psicológicas e fisiológicas. Eu estou trazendo algumas para a gente olhar. Pode ser um desenvolvimento neural? Sim, porque a amamentação é crucial para o desenvolvimento natural e neural do bebê. Então, quando falta essa nutrição, esse vínculo, vai interferir, isso é muito sério. Quando falta essa nutrição emocional e esse vínculo afetivo, pode interferir no desenvolvimento das vias sensoriais, incluindo aquelas que são responsáveis pelo olfato e pelo paladar. Ou seja, um ambiente estressante, carente de carinho, pode impactar, sim, negativamente o desenvolvimento cerebral de uma pessoa, afetando a própria sensibilidade sensorial dessa pessoa. Também nós vamos ter uma associação emocional com os sentidos, porque a amamentação não pode ser só a nutrição física. Eu estou falando isso desde, da primeira aula, porque ela é uma experiência sensorial muito rica. E quando essa experiência é negativa, ou às vezes até ausente, essa associação emocional com os sentidos do gosto do cheiro também vai ser prejudicada. Vai resultar numa desconexão emocional com a comida,
Pode ter uma diminuição na capacidade de apreciar os sabores, os aromas dos alimentos. Também pode ser que tenha um impacto com o estresse e com a ansiedade. Por quê? Porque essa desnutrição emocional leva a altos níveis de estresse, de ansiedade ao longo da vida. E esse estresse crônico também pode afetar de uma forma negativa os sentidos, incluindo a capacidade de perceber gostos e cheiros. E essa ansiedade vai diminuir a atenção plena durante as refeições, vai reduzir a percepção sensorial dos alimentos. Tem essa própria relação com a comida, porque se a alimentação na infância foi uma experiência negativa, sem vínculo afetivo, a pessoa vai desenvolver uma relação negativa com a comida, vai levar uma desconexão emocional. E essa desconexão pode se manifestar como uma diminuição na sensibilidade aos sabores, aos aromas, visto que a comida não é mais associada ao prazer ou ao conforto, mas a uma necessidade básica desprovida de emoção. Olha que lindo, gente. Comida é emoção. Né? Qual é a comida da alma de vocês? A minha é a gemada que o meu pai fazia e levava na cama. Me levou por muitos anos. E a minha mãe é o bolinho de arroz. Quando ela quer agradar, ela faz bolinho de arroz. E por que ela agrada? Porque tem amor. Então, tem emoção. Mecanismo de defesa também. Muitas vezes, uma pessoa pode perder a sensibilidade como um mecanismo de defesa inconsciente. Se a comida está associada a experiências emocionais que foram negativas lá na sua infância, o cérebro, o que ele faz? Desliga a percepção sensorial, como uma forma de autoproteção, de se proteger de reviver essas emoções negativas. E a própria regulação emocional, né? Porque a capacidade de sentir prazer através dos sentidos está frequentemente ligada à capacidade de nós regularmos as nossas emoções. E uma desnutrição emocional pode prejudicar essa capacidade de regulação, pode afetar a resposta sensorial aos alimentos. E aí, como é que eu faço? Aparece uma pessoa assim, como é que eu faço, Bel, para eu poder trabalhar com ela? Vai ser complicado, sim, restaurar essa sensibilidade sensorial e essa relação emocional com a comida. Mas nós vamos precisar trabalhar com o mindfulness, que é a atenção plena, a reconexão emocional com ela mesma, com o autocuidado, o desenvolvimento de uma relação positiva com a alimentação. Pode melhorar a sensibilidade ao cheiro e ao gosto dos alimentos, porque aí vai ter todo um trabalho terapêutico. Os olhinhos também podem ser essenciais, os óleos essenciais também podem ser fundamentais. Fez sentido para vocês? Ficou claro o que leva uma pessoa a poder perder o cheiro? Sim? Ok. Bom, nós estamos falando da questão do cheiro, né? E está muito relacionado também a forma com que a pessoa prepara e consome a sua comida. Que jeito que vocês hoje preparam o almoço de vocês? Um café, um jantar. Como vocês fazem esse ritual da alimentação? Porque a forma com que vocês hoje fazem o ritual da alimentação de vocês está relacionado à forma que vocês receberam a nutrição. A forma com que a alimentação inicial foi trabalhada com vocês. Teve vínculo afetivo? Vocês têm vínculo afetivo com a alimentação hoje? Porque é uma associação emocional com a comida, como eu já falei. Então, a própria maneira de eu organizar a minha alimentação, ela está relacionada a como foi introduzida a alimentação lá na infância. Especialmente durante a amamentação. Porque eu tenho a relação emocional com essa comida que eu vou transmutar, que eu vou trazer ao longo da vida. Se foi uma alimentação com carinho, com vínculo, como eu já falei, nós vamos desenvolver uma percepção de que a comida é uma forma de cuidado, de amor. E aí eu vou valorizar
a alimentação. Agora, se lá na infância essa alimentação não está associada a esse momento de carinho, a esse momento de cuidado, de conexão, o que eu estou aprendendo? Eu não vou aprender a valorizar a comida como algo importante para o meu bem-estar físico e emocional. Isso vai resultar no desprezo, no desinteresse pela preparação, pelo consumo adequado dos alimentos, por esse ritual da alimentação. Quantas pessoas hoje almoçam ou jantam na mesa? Quantas vão para a televisão? Desconexão total. Hoje eu trabalhei com uma mãe, atendi uma mãe que a criança dela anda no espaço da casa inteirinha, vai para o quintal, entra, ela tem que ficar atrás dessa criança dando comida. Tem 4 aninhos a menina, né? E ela fica andando e a mãe atrás para colocar comida. Que vínculo é esse? Que conexão é essa que a alimentação tem na vida dessa criança? Que autoestima é essa criança ou nós temos? Que autovalorização nós temos? Porque a falta desse vínculo afetivo, lá da infância, vai afetar a minha autoestima e meu senso de autovalorização como pessoa. Então, se eu sinto que eu não mereço um cuidado adequado, vai se manifestar na forma com que eu me alimento, com que eu escolho comer de qualquer jeito, em qualquer recipiente. Por quê? Porque, para mim, a qualidade e a apresentação dos alimentos, do recipiente, dos talheres, esse ritual não tem valor. E eu passo a ter um comportamento automático, desinteressado. Uma alimentação infantil sem esse vínculo afetivo vai me levar a um comportamento totalmente automático, desinteressado na relação com a comida na vida adulta. Isso inclui comer rapidamente, sem atenção, sem prazer, sem preocupação com a nutrição, com a experiência sensorial da alimentação. Hoje, a minha meta da vida é comer mais devagar e preparar um ritual para a minha alimentação. Eu coloquei como meta. Por quê? Porque eu preciso construir esse vínculo com a alimentação que saúda o meu corpo, que traz o bem-estar para o meu corpo. Não é só alimentar, comer bons alimentos, mas é a forma com que eu trago esse alimento para dentro do meu corpo. Tem que ser um casamento externo e interno. As relações de apego, né, que vão surgindo, que vão sugerindo que as primeiras relações influenciam de uma forma muito profunda nas relações que nós temos hoje. Que nós temos tanto com a comida como com a forma com que nós trazemos a comida para o nosso corpo. Foi inseguro? Foi ambivalente? Teve dificuldade em ver a alimentação como um ato de amor, de autocuidado? Isso vai influenciar. E o ciclo de desnutrição emocional durante essa amamentação vai perpetuar como um ciclo de desnutrição emocional na vida adulta. Nós vamos continuar a não buscar, a não oferecer para nós mesmos o conforto, o cuidado, o amor. Nós vamos reproduzir padrões de comportamento. Que tipo de padrão? Um padrão alimentar desatento, negligente, de qualquer jeito. E como que eu faço para romper esses padrões? Primeiro, eu tenho que reconhecer, eu tenho que olhar como é que é a forma que eu trago a alimentação para a minha vida, para o meu corpo, para a minha alma. E aí eu vou reconhecer a conexão que eu tive com as minhas experiências quando eu era criança, com os comportamentos alimentares que eu tenho hoje. E eu vou precisar de intervenções. A psicoterapia ajuda? Sim, mas nós que já somos terapeutas, eu estou trabalhando em mim essa conexão, porque eu já reconheci esse padrão. E essa pergunta eu trago para mim também. Eu falei na primeira aula, né, que eu tinha uma relação muito difícil de ver a minha mãe chorando quando ela ia amamentar, que a alimentação para ela era dolorosa. Ela pedia a morte, porque os seios estavam todos rachados. E eu sei que ela tinha dor física. Então, isso me trouxe essa vontade de entender por que eu como rápido.
Por que que eu não me dou o prazer de saborear? Por que que eu não me dou o prazer de organizar uma forma mais saudável, mais bonita esteticamente na alimentação? Exatamente pelas minhas relações da infância. Fez sentido, pessoal, para vocês? Alguém quer falar alguma coisa, quer colocar, quer completar? Uma coisa que eu faço com alguns pacientes, com alguns clientes, quando acontecem assim, que essa sua vontade, né, de se olhar melhor, de se conectar com comida diferente, a gente trazer pequenas rotinas novas. Então, ir lá fora, pegar uma florzinha, fazer uma mesa, comprar um prato novo, sabe? Um talher diferente. E a gente também colocar no nosso ambiente novidades e coisas que alegram o nosso olhar e que vão estimular você a fazer um prato mais gostoso, servir uma mesa diferente. São pequenos exercícios que a gente pode, atitudes, né, que a gente pode ir produzindo e que estimula essa, né, como se fosse um estímulo mesmo. Eu falei assim, nossa, comprei um vasinho, vou colocar na mesa, vou lá fora, colocar uma florzinha, eu vou fazer um omelete, ou então comprar um livro de receita, seguir alguém que cozinha bem na internet, monta aqueles pratos, tudo isso serve de inspiração, né, que ajuda também. Olha, você me deu uma grande ideia. Eu vou deixar como desafio para quem está aqui na aula ao vivo, aqui comigo, para quem vai assistir depois, eu vou deixar um grande desafio. Organize uma alimentação e se convide. Comece a perceber como é que você vai se convidar. Como é que você vai se produzir para ir para essa refeição? Comece convidando você mesmo. E prepara essa refeição para alguém muito especial, porque você tem que ser a pessoa mais especial da sua vida. Quem sabe alguém faz esse convite e depois vocês me contam. Combinado? Bom, Nini foi internado, nasceu prematuro, ficou, né, longe da mamãe. Como que fica tudo isso? É uma situação muito complexa. E é óbvio que vai ter efeitos emocionais em relação a essa experiência que ele viveu. Não só em relação à alimentação, à autoestima, a vínculo, mas ele vai trazer vários pontos de intervenção, sim. Mas voltando aqui para a amamentação, para o vínculo materno, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ele vai ter um vínculo atrasado, uma vinculação atrasada com a mãe, onde ele pode estabelecer um contato limitado. Porque a internação, quando ela é prolongada, pode limitar esse contato físico e emocional entre bebê e mãe, atrasando o desenvolvimento desse vínculo afetivo. Ele vai construir também um apego inseguro, porque a falta de interação constante pode levar a um apego inseguro, onde o bebê pode não desenvolver confiança plena de que as suas necessidades vão ser atendidas consistentemente. Também vai ter interações que podem ser substitutas. Por quê? Cuidados profissionais que ele recebeu durante a internação, a equipe médica, os profissionais de saúde vão assumir essa fase dos cuidados primários, o que pode impactar a relação dele, e impacta, né, muitas vezes, a relação dele com a mãe. O uso da tecnologia também, né, porque algumas unidades de cuidados neonatais, tecnologia como incubadora, também criam barreiras físicas entre essa mãe e esse bebê. Efeitos emocionais na vida. O primeiro efeito é o desenvolvimento emocional e social, porque vai despertar nele uma ansiedade, uma insegurança, vai despertar nele uma dificuldade no relacionamento. Vai trazer um impacto na autoestima, na autoconfiança, porque ele pode ter o sentimento de abandono, mesmo que seja inconsciente. Mesmo que seja. Uma necessidade muito grande de ser aprovado, de ser validado. Uma dificuldade na própria construção de resiliência, de adaptação, resposta ao estresse, adaptação social. Vai ter um apego e um relacionamento variável.
um estilo de apego que vai depender desse vínculo que ele teve até com essa equipe médica, que vai influenciar o estilo de apego nos relacionamentos futuros. Ele pode desenvolver um estilo de apego ansioso, evitativo, desorganizado. Vai ter uma dificuldade, né, de estabelecer essa habilidade de empatia, de compreender as emoções do outro. E isso vai gerar uma mitigação de efeitos muito grandes. Pode falar, Adriana. Não, é que eu só queria falar uma coisa, não sei se vocês já ouviram falar do projeto Canguru, que existem hoje nos hospitais, né? É muito bonito esse projeto, quem quiser conhecer, fala bem isso que você acabou de falar, que a tecnologia, né, no hospital, ali, com recém-nascido, né, que às vezes está infectado, com sonda passando, enfim, né, sem a conexão com a mãe, esse estudo, e que hoje é uma prática real, é que o pai e a mãe vão visitar o berçário, né, podendo estar com o bebê no colo, eles ficam pele a pele. E tudo melhorou, a melhora sempre forma essa conexão. Então, se existe lá o trauma da separação da mãe, né, e está ali com um monte de outras pessoas pegando nele, fios e máquinas, não sei o quê, ao mesmo tempo, esse projeto traz, né, essa conexão com a mãe e com o bebê e ameniza um pouco o processo. Né? Também, é verdade. É uma das formas, né, de amenizar, de trazer esse aconchego, esse vínculo. Considerando esse bebê que pode ter nascido prematuro, que não foi amamentado, vai trazer impactos para a vida pessoal dele, principalmente para a vida adulta. Se a gente entender o relacionamento amoroso eu preciso de um vínculo afetivo, né, e de uma segurança. Se ele foi distanciado dessa mãe, ele não construiu nem esse vínculo, e isso vai gerar ansiedade e insegurança, que vai impactar o relacionamento amoroso. Se a gente pensar na prosperidade financeira, para a gente ser próspero, nós precisamos de ter autoestima e autoconfiança. E se ele teve essa sensação de abandono pela falta de cuidado, né, no distanciamento com a mãe, isso também vai impactar a autoconfiança e a autoestima, que são fatores fundamentais para o sucesso. A tomada de risco. Pessoas que experimentam insegurança nessa infância, principalmente no momento do nascimento, vão ter uma resistência muito maior a se arriscar na vida. Isso vai influenciar também de uma forma muito negativa as oportunidades financeiras. Sucesso na carreira. Para eu ter sucesso, eu preciso ser resiliente, ter a capacidade de adaptar. E uma criança que teve uma internação prolongada e ainda não teve essa construção desse vínculo da amamentação, vai ter essas habilidades, vamos dizer assim, impactadas. Né? As habilidades sociais, porque a socialização precoce é fundamental para o desenvolvimento das habilidades sociais no ambiente de trabalho, incluindo comunicação, cooperação, resolução de conflitos, certo? Então, vale ressaltar que essas possíveis influências, elas não são deterministas, mas elas têm uma intervenção impactante. E ao longo da vida, se ele receber um apoio familiar, intervenções terapêuticas, experiências positivas, vai amenizar, sim, esses efeitos, com certeza, contribuindo para que ele possa desenvolver uma vida saudável e bem-sucedida. Mas ele precisa de ter todo esse apoio familiar, certo? Tudo bem até aqui? Essa questão do prematuro, da relação com a prosperidade, tudo bem? Tá. Bom, essa nutrição emocional, na formação de hábitos alimentares e no desenvolvimento emocional do bebê, pode impactar o risco de obesidade? Sim, pode sim. Por quê? Vamos pensar no vínculo mãe-bebê. O ato de amamentar promove esse vínculo emocional entre mamãe e bebê. Isso pode ajudar a regular o estresse, o emocional dessa criança. E esse ambiente emocionalmente saudável vai levar a melhores escolhas alimentares. Regulação do apetite, bebês amamentados têm mais controle,
da quantidade de leite que ingere. Isso vai ajudar a desenvolver mecanismos naturais de regulação do apetite, reduzindo assim o risco de superalimentação e de obesidade. Composição do leite materno, porque tem hormônios, tem nutrientes que ajudam a regular o metabolismo, a formação de gordura corporal. A presença, por exemplo, da leptina, por exemplo, é o importante na regulação do apetite, no armazenamento de gordura. A modelagem do comportamento alimentar, a forma com que a mãe vai lidar com a própria alimentação e com a própria emoção serve de modelo para a criança. Então, mães que demonstram uma relação saudável com a alimentação, com o que ela está comendo, vai influenciar positivamente os hábitos alimentares dos filhos. A redução do estresse, porque a amamentação reduz os níveis de cortisol, que é o grande vilão, o grande hormônio do estresse, tanto para a mãe quanto para o bebê. Menos estresse pode levar a uma menor propensão no desenvolvimento da obesidade. Já que, se a gente considerar que níveis muito altos de cortisol estão associados ao ganho do peso. Então, esses aspectos vão mostrar para nós que essa nutrição emocional, que essa qualidade do vínculo durante a amamentação também vai ter um impacto na saúde e nos hábitos alimentares desse bebê, principalmente na prevenção, né, da obesidade, certo? E a abordagem sistêmica, como que ela explica tudo isso? Ela vai trazer para a gente a questão dos vínculos e das dinâmicas familiares. Ela acredita que a amamentação é uma manifestação física desse vínculo, que vai fornecer não só a nutrição física, mas também a emocional. E esse vínculo é forte, é saudável. É provável que essa criança vai desenvolver uma relação equilibrada com a comida. Também está ali dentro, vamos dizer assim, uma herança emocional e comportamental, onde a gente sabe que as emoções podem ser herdadas de geração, passadas de geração em geração. E se há uma história de problemas de peso, de relações problemáticas, em relação à comida na família, esses padrões também vão influenciar o bebê. A amamentação emocionalmente consciente pode ajudar a quebrar esses ciclos negativos e vai promover, assim, uma atitude muito mais saudável em relação à alimentação. O equilíbrio, a harmonia familiar, né? Porque uma mãe que está emocionalmente equilibrada e em paz vai transmitir uma estabilidade para o bebê durante a amamentação. Vai reduzir o risco de desenvolver hábitos alimentares desequilibrados e, consequentemente, a obesidade. Resolução de traumas e conflitos, porque mães que resolvem os seus próprios conflitos emocionais, os seus próprios traumas, vão criar um ambiente muito mais seguro, muito mais amoroso para os filhos. Isso tem um efeito positivo na relação da criança com a comida, na relação da criança com o controle do peso. E principalmente o sentimento de pertencimento. Quando um bebê se sente profundamente acolhido, aceito, amado, ele vai construir a sua autoimagem positiva. Ele vai construir uma relação saudável com a alimentação. Isso diminui o risco de obesidade. Certo? Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Pode falar, Aloysio. Não, você estava falando da compulsão alimentar, aí começou a cair uma ficha aqui e veio um exemplo muito claro. Né? Eu vou colocar um exemplo para poder, né, desenhar melhor aí, né, o contexto. Imaginamos que, bom, a mãe, quando ela está, né, de uma certa forma, emocionalmente em desequilíbrio, vamos dizer assim, ou adoecido, existe a ressonância, né, que é algo, é um fato. Né? E essa criança, ela tem essa percepção, e essa ressonância vai chegar até esse bebê. Então, sim, imaginamos, por exemplo, essa mãe adoecida emocionalmente, e essa criança começa a chorar, porque ela está em ressonância com essa mãe, com esse estresse dessa mãe. Todo. Essa mãe faz o seguinte, pega essa criança e coloca no peito. O que essa criança aprendeu? Né? Ela está assimilando momentos de estresse, eu alimento. Não é?
E aí a gente percebe, né, essa compulsão alimentar mesmo, né, que pode vir também de um contexto, né, dessa forma que eu estou colocando, né, esse exemplo. Sim, com certeza. Né? Sim, eu concordo plenamente, né? Porque essa criança está chorando, ela vai ser colocada no peito. Ela associa quando eu estou com desequilíbrio emocional, quando eu estou nervoso, quando eu estou ansioso, quando eu quero alguma coisa, eu vou comer para saciar a minha emoção, o meu desejo. E aí, se a gente se a gente colocar, vamos pensar na questão às vezes ela não dá o peito, mas ela dá a chupeta, que é o mesmo efeito. É um distrator emocional, que não é de fora para dentro. Então, eu já estou aprendendo, ou com o peito, ou com a madeira, ou com a chupeta, que quando eu estou com uma necessidade emocional que não está sendo compensada aqui dentro, eu vou buscar lá fora um distrator. E aí eu troco, ou quando eu cresço, ou eu vou para a compulsão alimentar, ou eu desenvolvo qualquer disfunção alimentar, ou eu vou para as drogas, ou eu vou para a bebida, ou eu vou para o cigarro. Por quê? Eu preciso compensar o que está aqui dentro e ninguém me ajuda. E eu não aprendi a ser ajudado. Eu não desenvolvi a empatia, eu não desenvolvi a resiliência, eu não desenvolvi a autorregulação emocional. Então, eu busco lá fora e trago para dentro para compensar. Eu concordo plenamente com você. Concordo porque é real, né? A gente sabe que emocionalmente a psicologia fala muito isso. Tá? Podemos encerrar, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Quer me perguntar alguma coisa? Quer falar algum ponto? Foi bom para vocês? Muito bom. Mais um encontro magnífico. Muito bom De aprendizagem. Que bom. Feliz de estar aqui com vocês. Que bom. Eu espero que vocês estejam sempre. Bom, Luiz, você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você. E a gente conversou algumas coisas. Nós vamos fazer uma live muito linda, tá, gente? E aí, você fez uma fala que para mim foi um desafio, onde você colocou na primeira aula, quem assistiu com certeza já ouviu, que ele questiona a questão da paternidade. Então, o mês que vem eu vou falar da nutrição emocional vinda do pai. Isso. Tá? Finalmente vamos integrar esse pai. Nós estamos, com essas duas aulas, eu trouxe tanta responsabilidade para a mãe. E onde fica o pai? Qual é a nutrição emocional do pai para essa criança que acabou de vir ao mundo? Certinho? Legal. Exatamente isso. Gente, um grande beijo. Gratidão, Bel. Gratidão por vocês estarem aqui comigo e até a próxima. Até. Tchauzinho.